Olá, estamos aqui para conversarmos um pouco sobre o Quebrando Silêncio. Quebrando Silêncio é um programa educativo criado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia em 2002. Portanto, fazem 22 anos que este programa educativo existe e ele é realizado em 8 países da divisão sul-americana, entre elas o Brasil. E cada ano a igreja elabora um tema diferente, tem uma temática diferente. E este ano nós vamos falar sobre a violência infantil. Diga não à violência infantil. É verdade que nós não podemos mudar o passado, o que já aconteceu. Vamos trabalhar com os traumas, mas nós podemos criar um futuro melhor para as nossas crianças. Tanto as crianças da igreja como da comunidade também. Por que não trabalharmos esse assunto tão relevante? Como proteger as nossas crianças? Como orientar os pais para que eles não permitam que outras pessoas abusem dos seus filhos? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. E o material que a Igreja Adventista elabora junto com a Casa Publicadora Brasileira é um material belíssimo e rico, muito educativo e instrutivo. Não só para a Igreja Adventista, o público interno, mas também para o público externo. Olha só que material lindo! A revista Quebrando Silêncio, olha só, infantil, né? Linda, proteja-se. Então aqui tem a turminha do nosso amiguinho falando sobre como se proteger. É uma história em quadrinhos, linda, e durante a história, conforme vai contando, as crianças vão entrar na piscina, vão brincar, e tem várias situações que poderiam ser de abuso, mas não ocorre porque as crianças estão orientadas e os adultos também. Inclusive, tem até na historinha aqui, vou dar um spoiler, né? Tem na historinha aqui um adulto que tenta se aproveitar das crianças, tenta se aproximar das crianças e as crianças conseguem dizer não, se afastarem, pedir ajuda. Então, a revista é muito boa. Tem a parte interativa também, onde a criança escreve, reage junto com a revistinha, escreve, responde, né? Tem brincadeira. Tem a parte aqui, ó, proteja-se. Então, para os pais ajudarem as crianças, o que pode, onde pode pôr a mão, onde não pode, quem não pode. É uma revista incrível, maravilhosa, pode ser trabalhado nas escolas, nas igrejas, nas comunidades de bairro, onde for necessário. Também nós temos a revista Teen, Quebrando Silêncio Teen, que é para os adolescentes e também para os jovens, né, jovens adultos. Então, olha só que material belo. Também é em forma de quadrinhos. Tem história real, né? No caso começa com a história de uma moça que sofreu um abuso na infância e como ela vive, ela carrega esse trauma para o resto da vida. Uma situação muito difícil, mas que no fim tem um final, um desfecho positivo, né? Ela se supera, né? Ela aprende a lidar com isso, a conviver com isso e também a proteger os seus filhos. A revista, ela é cheia de orientações. Né, o que é um abuso, né, o que é um abuso sexual, detalhes de como é, o que é, nomeando, orientando esses adolescentes e jovens, porcentagens, pesquisas, perfil do abusador, perfil da vítima, inclusive aqui ó, tem uma carta, né, fictícia, né, de Jesus para a criança, para o adolescente, né, que sofreu aí um abuso ou que protegendo ele, dizendo para ele que ele é especial, uma carta maravilhosa. E aqui nós temos, a revista é muito bonita, muito rica de orientações, inclusive os sinais de alerta, como você pode identificar que uma pessoa está sofrendo algum tipo de abuso sexual, né, seja ela adolescente ou criança, e aqui, ó, como curar suas feridas, tem orientação também espiritual, é um material incrível, que você pode trabalhar nas escolas, nos clubes, onde você estiver, né, deixar em consultórios, né, de atendimento a adolescente e jovem. E aqui, olha só, nós temos a cereja do bolo, né? A revista Quebrando Silêncio Adulto. Ela é a mãe de todas. Primeiro surgiu ela, depois surgiram as outras revistas. É uma revista incrível, escrita por pessoas assim extremamente competentes, né? Sobre a coordenação da Jeanette Lima, né? Que é a nossa coordenadora do projeto Quebrando Silêncio para a divisão sul-americana. Os artigos são maravilhosos. Feridas abertas, né? Como lidar com pessoas que sofreram abuso na infância, abuso sexual, como manter as portas fechadas, que cuidado que os pais devem ter para que os seus filhos não sejam abusados dentro da própria casa,
por parentes, amigos, vizinhos, pessoas que frequentam a casa. Então são dicas relevantes, né? O perigo dentro de casa. E também tem aqui um artigo que eu achei muito ousado, mas muito interessante. Aqui tem propaganda de livros, né? Orientação sexual para criança, né? Então, como você deve orientar o seu filho sobre a sexualidade, o que é menino, menina, homem, mulher, né? O cuidado que deve ter com o próprio corpo. E esse aqui é o artigo que eu estava dizendo, né? Violação do sagrado. O perigo que existe dos nossos filhos sofrer algum tipo de abuso em lugares que você menos imagina, como, por exemplo, dentro de uma instituição, uma igreja, um clube. Então, que cuidados a igreja deve ter com os membros, né, com as crianças, com os vulneráveis. E aqui tem toda a orientação de onde buscar ajuda, como buscar ajuda, apoio familiar e também os prejuízos que às vezes fica na pessoa, né, que sofreu abuso, as distorções de imagem, como ela se vê depois do abuso. Olha que artigos incríveis, mensagens espirituais também. A revista, ela simplesmente é perfeita. Então, se programe, se organize para trabalhar dentro desse projeto. Trabalhe esse projeto na igreja local e também trabalhe na comunidade. Programe-se falar em clube de mulheres, em escola de pais, escolas municipais, públicas. É um material riquíssimo, de alta qualidade, que você pode trabalhar. Procure a líder, né, do Ministério da Mulher, da sua igreja e também da associação onde você faz parte, e aí você vai ter esse material, vai ter acesso a esse material. É um material maravilhoso que não pode ser guardado, ele precisa ser distribuído. Como? Uma passeata, distribuído gratuitamente em alguns lugares, em parques, em ônibus, em lugares públicos, onde você estiver. Tenha sempre esse material ao seu lado, à sua disposição, para que você possa fazer a diferença na vida de pessoas, para que você possa salvar e proteger crianças e adolescentes do abuso. Que Deus te abençoe, que Deus te use para a proteção dos vulneráveis, cada dia, todo dia, até o último dia. Receba aí um abraço e até breve.